A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Aleluia, eu estou bem, graças ao bom Deus, né? Estou aqui com saúde, né, na presença do Senhor, e isso é o mais importante, irmãos, nós temos saúde, né? Porque com saúde a gente alcança, né, as vitórias que Deus tem para nós. Agora, quando a gente também, né, por algum motivo estamos sem saúde, a gente precisa confiar no Senhor, né? Porque eu também já passei momentos em que estive sem saúde, mas o Senhor me restabeleceu a saúde para eu poder estar aqui hoje falando com você. Então, saúde para você, meu irmão, minha irmã, saúde física, saúde espiritual, e que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, né? Levanta aí, olha, né, com coragem, com a coragem que um cristão precisa ter, que vem do céu para nós, amém? Glórias a Deus por tudo. Hoje, então, eu quero ler com você, né, Neemias, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Né? Vamos ver um pedacinho aqui de uma situação que esse homem corajoso, esse servo de Deus, passou. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, então vamos ler aqui, olha, 4 versículos dessa passagem poderosa. Amém? Aqui diz: os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Pai, que a unção do Senhor esteja sobre mim, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também a todos os ouvintes, dando muita saúde e força para perseverar. Paz, salvação, libertação, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um dia de vitórias para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. E é com muita alegria que estamos aqui para mais essa manhã de devocional ao Senhor. E hoje, então, nós temos aqui parte, né? Aleluias, dessa passagem aqui onde Neemias, né, um servo do Senhor, que foi chamado pelo Senhor, irmãos, para poder reconstruir os muros, quer dizer, a proteção ali daquele povo, né, do povo de Deus, daquela cidade que tinha tido, né, os seus muros devastados. Para quem não conhece a história aqui de Neemias, fica esse convite de você ler, né, a partir do capítulo 1 para você entender melhor. Mas chegando aqui, já terminada, né, aqui a reestruturação do muro, os inimigos continuavam ali perseguindo Neemias, querendo tirar dele, né, o seu propósito maior. Então, meus irmãos, o que Deus tem para mim e para você nessa manhã? É que seja qual for o seu propósito, o propósito que o Senhor colocou no seu coração, não desista. Os inimigos vai insistir até o final para te tirar do foco. O inimigo, né, vai tirar, vai fazer com que você queira parar, né, com que você desista. Mas faça como Neemias fez. Olha só,
Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, né? Ele já tinha terminado a edificação, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse ponto não tinha posto as portas nos portais, quer dizer, só faltava as portas. Estava ali, olha, tudo pronto, né? Mas os inimigos não desistiam. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, é na nossa vida. Quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um foco, né, principalmente, né, na obra de Deus, porque esse deve ser o nosso maior foco. Né? Muitas vezes a gente passa por situações como essa, muitas vezes não, a gente sempre irá passar, porque o inimigo não fica satisfeito, né, quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, mas que nós façamos como Neemias. Aqui está dizendo o seguinte, olha, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no Vale de Ono, né? Quer dizer, estavam ali disfarçando, né? Tentando fazer com que Neemias parasse e fosse encontrá-los. Mas Neemias tinha o quê? Ali um alerta espiritual para a vida dele. Né? Ele sabia que ele não poderia parar aquela obra, né? Que ele não poderia dar ouvido aos inimigos e ir, né, até eles. Olha, aqui ele diz, porém tentavam fazer-me mal. Né? Um homem que tinha discernimento do alto, irmãos. E eu e você, a gente precisa ter discernimento do alto, precisamos estar sempre em oração, pedindo ao Senhor, né, que nos dê discernimento, para que a gente entenda, né, quando é algo de Deus e quando não é algo de Deus. Aqui Neemias sabia que o que eles queriam era fazer-lhe mal. E ele então enviou mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E Neemias já tinha dado essa resposta anteriormente, porque eles já tinham tentado fazer Neemias parar desde o início da reconstrução do muro, que eles ficavam ali, olha, querendo se fazer de amigos, mas Neemias sempre lhe dava essa resposta, né? Um homem, então, olha, cheio do Espírito Santo, um homem que sabia, né, quando o que ele deveria dizer, né, quando o inimigo o tentasse. E assim deve ser a nossa vida, meus irmãos. A gente tem que ter o discernimento de Deus, né? Temos que ter o Espírito Santo conosco em todo o tempo, aleluias, né? E Ele está pronto a estar conosco. Basta a gente ter o quê? A nossa vida firmada em Deus, né? Não saindo nem para a direita nem para a esquerda, permanecendo nos caminhos retos do Senhor. E com certeza o Espírito de Deus vai estar conosco, nos dando esse discernimento, né, nos fortalecendo, nos dando as palavras certas, vinda do alto, para a gente poder responder, né, da melhor forma, de forma sábia, né, quando o inimigo vier nos tentar, né, para a gente resistir às tentações do inimigo. Aqui diz, 4 vezes me enviaram, olha só, o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta, né, Neemias, então, olha, ele não se deixou dobrar, né, irmãos? Então, olha, a insistência do inimigo, ela vai vir, né? E em todo tempo que eu e você, a gente possa o quê? Fazer como Neemias, dar a mesma resposta. Não, eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia essa obra para ir até você? De repente você aí, olha, começou agora na presença do Senhor, né? E tem ali pessoas querendo te tentar, né? Pessoas ali, olha, fazendo convites para você ir a tal lugar assim assim, e você sabe que se você for, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Então faça como Neemias, responda sempre a mesma coisa, por que eu iria agora que eu encontrei Jesus? Eu vou continuar aqui, eu vou continuar fazendo a obra do meu Deus, porque Ele sim, Ele tem salvação eterna para nós. Então, meus irmãos, seja qual for, né, o seu projeto, né, principalmente o seu projeto na obra do Senhor, diga sempre a mesma coisa, por que eu sairia, por que eu pararia, né? Foi Jesus quem me salvou, Ele quem me libertou, é Ele quem me tirou do lamaçal do pecado. Então vamos ficar, meu irmão, com essa palavra grandiosa, essa palavra de força para a nossa vida, né? Onde a gente aprende que devemos sempre o quê? Resistir ao inimigo e estarmos firmes na obra do Senhor. Amém?
Glórias a Deus por tudo, né? Por essa palavra poderosa, maravilhosa, que traz vida para a nossa vida. Aleluias. Então, para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Foco. Perguntei a um fotógrafo o que é foco. Ele respondeu que tecnicamente é manter a câmera posicionada, apontando para o objetivo principal ou assunto principal de seu trabalho. Baseado nisso, o resultado é uma fotografia nítida, clara e bem visível. Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, havia recebido notícias sobre Jerusalém, depois de seu povo ter sido levado para o cativeiro na Babilônia. Isso o entristeceu, pois os muros da cidade estavam derrubados, e aqueles que escaparam de serem levados para o cativeiro estavam vivendo em grande miséria. Então o copeiro chorou, jejuou e orou. Cerca de 4 meses depois, Neemias recebeu permissão do rei para ir a Jerusalém com um grupo de pessoas, a fim de reconstruir as muralhas daquela cidade. Ele foi para cumprir esse propósito, porém havia inimigos que não queriam que essa obra fosse concretizada. Eles tentaram atrapalhar de todas as maneiras, até procuraram assustar e matar Neemias. Queriam desviar o foco dele para que não conseguisse realizar a restauração dos muros. Tentaram marcar um encontro com ele fora de Jerusalém, mas Neemias estava focado no projeto da reconstrução dos muros e não poderia perder tempo com os inimigos. E foi isso que lhe salvou a vida. Refletindo sobre o que é manter o foco, podemos afirmar o seguinte: ficar concentrado naquilo que está fazendo, não desviar sua atenção para coisas paralelas, não permitir que outras coisas tirem a sua atenção da obra principal em que você está envolvido. Haja assim em tudo o que realizar. A vida espiritual começa quando a pessoa se compromete com Jesus Cristo e busca ser mais parecida com seu mestre. Portanto, para alcançar esse resultado, não desvie o seu foco do Senhor e de sua palavra. Não deixe o inimigo tirar o seu foco de Jesus Cristo, Salvador e Senhor de sua vida. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.